A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui mais um momento de palavra e oração. Vamos começar esse dia orando, consagrando esse dia ao Senhor? Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Deus, pela tua graça. Obrigada porque o Senhor é bom e continua cuidando de nós. O Senhor não nos esqueceu e o Senhor está atento às nossas orações. Pai, nós te pedimos, tem misericórdia, Pai. Misericórdia de nós, nos ajuda esse dia, nos dá um dia de vitória, próspero, proveitoso, produtivo. Abençoa a vida de pessoas aqui que estão em sofrimento, estão vivendo dor, precisam de uma resposta, precisam, Pai, de ouvir o Senhor falar com elas, precisam que o Senhor Deus esteja tocando na alma, no coração, no corpo delas, amenizando dores da alma, dores do corpo. Senhor, precisa que o Senhor Deus esteja indo na frente, ajudando elas a vencer desafios, desembaraçando o caminho delas, Senhor. E eu te peço por elas, ouve, Senhor, suas orações, a oração do coração, ouve, Senhor, e atende de acordo com a tua vontade. Espírito Santo, fala-nos hoje através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse sofrimento aí não é para te matar. Deus tem um propósito. Olha o que diz aqui Jó 36, mas o 15, mas aos que sofrem ele os livra. Em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Ó, aqui um dos amigos de Jó. Quando Jó estava sofrendo, vários amigos de Jó iam até Jó. Um deles era Eliú. Aqui Eliú estava falando. E ele dizendo para Jó, né, várias coisas. E aqui nesse versículo ele diz: os que sofrem, ele os livra. Em meio ao sofrimento e sua aflição, ele lhes fala. Ele ia para falar também com Jó que Jó deveria estar em pecado, etc. E que Jó deveria se consertar com o Senhor. E o que ele quer dizer aqui é que aqueles que estão sofrendo, né, que são do Senhor, aqueles que não são ímpios, mas que têm o coração no Senhor, Deus dá livramento, né? E os que sofrem em meio à aflição, Deus, ele fala. Embora Eliú estivesse com o propósito ali de criticar Jó, como essa palavra ela ficou registrada também para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Olha, não é uma verdade? Aqueles que são do Senhor, que são tementes ao Senhor, e se você está aqui ouvindo essa palavra e você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você pode receber hoje. Você pode se tornar alguém de Deus hoje. E Deus trabalhar na sua vida e se apossar dessa palavra aqui. Se você está em sofrimento, se você confia hoje em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você pode entender que se você está num sofrimento, o Senhor pode te dar livramento. Mas em meio a esse sofrimento aí, que eu não sei qual é, o Senhor também deseja falar com você. Será o que Deus quer falar com a gente através do sofrimento? Muitas das vezes nós temos a nossa vida corrida, nós vivemos várias coisas e às vezes a gente não para desfrutar da grandeza e da beleza da nossa família, de coisas lindas que o Senhor nos deu. E às vezes Deus permite uma luta, um sofrimento, e aí a gente para tudo para poder dar atenção àquilo. E a gente, quando a gente para, a gente começa a refletir. Ó, Deus, ele começa a falar com a gente em meio ao sofrimento. Puxa, quanta coisa eu deixei de fazer antes de passar essa prova. Eu estava de repente vivendo só para o trabalho, vivendo só para o meu relacionamento sentimental, né? Para a minha vida sentimental, ou estava abandonando minha família, estava abandonando a minha saúde. Quanta coisa eu deixei de fazer, não é? Então, por quê? Porque Deus, ele chama a reflexão. Em meio ao sofrimento, o Senhor nos fala. E quando ele fala com a gente, tem um propósito lindo e maravilhoso. É maravilhoso ouvir a voz de Deus, porque quando Deus vem ao nosso coração e fala com a gente, e a gente se abre para Ele, coisas lindas acontecem, mudanças lindas acontecem, a gente se torna pessoas melhores. Portas se abrem na nossa vida, sabe? Existem portas na nossa vida que ainda não se abriram porque a porta da nossa mente está fechada. Ela precisa se abrir. Precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração, primeiro para Deus e também para as pessoas. Deus, ele deu para o povo lá atrás na lei, no tempo da lei, né? Ele deu os 10 mandamentos e depois ele reduziu esses 10 mandamentos e disse que era para a gente amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E às vezes a gente não consegue amar nem a gente mesmo.
Então, às vezes, Deus permite lutas e dificuldades para a gente parar e ouvir Deus falar. A gente consegue ver os livramentos de Deus em meio às lutas e às dificuldades. E Deus nos chama a uma reflexão. Será qual reflexão o Senhor está te chamando em meio a lutas e dificuldades que você já vivenciou ou que você esteja vivenciando? Será que Ele não está te falando para você se aproximar mais dEle? Será que Ele não está te falando para você voltar para um ministério que talvez você abandonou? Será que você não está afastado do Evangelho do Senhor e agora você precisa voltar? Será o que Deus quer te falar através de uma luta que você esteja vivenciando, de uma prova, de uma batalha, de repente de uma perda, onde você precise aí de um consolo do Espírito Santo, de um abraço do Senhor? Eu não sei o que você precisa para hoje, mas o Espírito Santo de Deus me manda te lembrar que em meio ao sofrimento, o Senhor te dá livramento. E em meio à dor e à aflição, o Senhor também, Ele fala, Ele quer falar com você. Então, abra os seus ouvidos espirituais, abra a sua mente e abra o seu coração. Deixa o Senhor falar com você. Deus quer fazer coisa linda, coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele só disciplina os filhos a quem Ele ama. Então, se Ele está chamando a tua atenção, é porque Ele te ama e Ele está atraindo você para mais perto dEle. Amém? Receba hoje livramento da parte do Senhor e receba hoje a companhia, a presença do Todo-Poderoso contigo e ouça hoje a voz de Deus. Receba hoje estratégias da parte do Senhor para você ser mais do que vencedor, do que vencedora em Cristo Jesus. Fica aí na paz, nos ajude compartilhando essa palavra. Um grande abraço.